Quando estes insights, sejam hindsight sobre o passado, sobre o presente ou sobre o futuro, podem ser transformados, por um lado, ou numa decisão ou no desenvolvimento de estratégia, e só aí é que nós temos competitive intelligence. Neste caso, como nós vamos ver depois, marketing intelligence. Quando este intelligence, ou seja, insights que podem ser acionados numa decisão ou numa estratégia, se converte, ou seja, quando nós temos a certeza que aquele insight é verdadeiro, okay, e que o podemos acionar de uma forma correta, só aí é que nós temos knowledge, ou seja, conhecimento. Okay? Portanto, pensem em, por exemplo, as leis da física. Recolheu-se dados, processaram-se esses dados resultaram numa hipótese, essa hipótese, entre aspas, seria o insight, esse insight, quando é validado, transforma-se em conhecimento. Okay? Até aqui alguma pergunta? Ninguém se manifesta. Alguém a escrever? Ok, tudo a andar. Muito bem. Do lado esquerdo do vosso ecrã, como é que vocês passam dos dados para a informação, da informação para o insight? Fazendo a pergunta, basicamente os dados de so what, ou seja, eu tenho este dado mais este dado, so what, e daí? Okay? E isso leva-me a processar a informação para passar para o próximo nível. Eu tenho duas informações. Ok, e daí? O que é que isto quer dizer? Então tenho um insight. Ok? Tenho um conjunto de insights. E daí? Então aciono o intelligence. Quando nós estamos nesta parte de acionar o intelligence e passar para a estratégia, então nós estamos na segunda pergunta que vem aí na seta vertical do lado esquerdo, que é o now what. Ou seja, agora que eu tenho o insight, e neste caso o intelligence, como é que eu posso acionar isto para o desenvolvimento da estratégia? E por fim, cada vez, ao fim e ao cabo, através das constantes decisões que vão sendo tomadas e das estratégias que vão sendo desenvolvidas e do resultado da implementação dessas estratégias, eu começo a perguntar, ok, then what? E o then what já nos leva a uma coisa que não está aqui no slide, que é a parte da sabedoria, ok? Quando eu tenho um conjunto de conhecimentos, eu começo a ser um sábio sobre uma determinada matéria e começo basicamente a conseguir perceber o que é que vai acontecer a seguir, com grande probabilidade de estar certo. E mais importante do que isso, saber exatamente o que fazer em determinadas situações ou em determinados cenários. Do lado direito, temos o real time igual a relevancy. O que é que isto quer dizer? Quanto mais rápido nós passamos dos dados até ao insight, ou neste caso, depois, até ao intelligence, mais relevante é este próprio insight. Porquê? Porque se nós chegarmos com os mesmos dados que estão disponíveis para toda a gente, se nós chegarmos mais rápido ao insight, isso pode nos levar a uma vantagem competitiva, que é conseguirmos, ao fim e ao cabo, ter o first mover advantage, ou seja, tomar uma decisão, ou neste caso aproveitar aquela oportunidade primeiro do que todos os outros. Agora, como é que eu desenvolvo o Competitive Intelligence? O Intelligence tem o chamado ciclo do Intelligence, em que nós começamos pela fase número 1, que se chama Needs Analysis, e que basicamente é perceber sobre o que é que nós precisamos de decidir ou sobre o que é que nós precisamos de desenvolver estratégia. Okay? De acordo com esses tópicos que vão sair daí, nós vamos identificar os KITs, o Key Intelligence Topics, e as Key Intelligence Questions, que são as perguntas que nos ajudam a responder aos tópicos. Tendo em consideração quais são as necessidades de intelligence, então eu vou começar a observar e a monitorizar estes tópicos para poder responder a estas perguntas. Ao fim de eu observar e de monitorizar, eu começo a ter acesso a dados ou a informações. Essas informações devem ser recolhidas e trazidas para dentro, ao fim e ao cabo, do nosso sistema de intelligence para as podermos trabalhar, que basicamente é o passo seguinte, que é o passo número 4. O passo número 4, e quando eu digo trabalhar informações, o que é que eu quero, ou dados, o que é que eu quero dizer? Quero dizer, se vocês estão a recolher, por exemplo, uma peça jornalística, vocês querem limpar
tudo o que é frases ou informações ou dados que não são relevantes para o tópico que vocês estão a analisar. Ou seja, se vocês estiverem a ver uma entrevista que um CEO do vosso concorrente deu, vocês não querem a entrevista toda. Muitas das coisas que lá estão não servem para o vosso propósito. Até pode ser linguagem normal, como o entrevistador a apresentar-se, o CEO a dizer bom dia, boa tarde, para fora. Portanto, tudo isso só vai fazer ruído. Portanto, essa parte vai ter que ser toda limpa. Depois, há outra parte que é sobre, por exemplo, no mesmo exemplo dessa peça jornalística de uma entrevista ao CEO do nosso concorrente, nós podemos ter várias informações. Informações sobre a estratégia da empresa, informações sobre as marcas, informações sobre o mercado, informações sobre os pressupostos que essa empresa tem sobre o mercado. Por exemplo, o mercado vai crescer, não vai crescer, e isto permite-nos, obviamente, perceber quais vão ser as intenções do nosso concorrente. Todos estes diferentes tópicos vão ter que ser arrumados, ou vão ter que ser, se quiserem, estruturados e postos nas diversas pastas que vocês depois vão analisar mais tarde para responder às perguntas que definiram no ponto 1. Tendo uma base de dados e de informações no vosso sistema, o próximo passo é o passo da análise, que é o passo número 5. Vejam, a análise é o passo 5 de 8. Ou seja, muitas das vezes as pessoas que começam por fazer intelligence caem no risco de tentar passar logo para a análise. E isso é um procedimento que acaba por ser de alguma maneira perigoso, porque pode resultar em insights parciais ou insights que não são corretos. Portanto, a lógica é sempre vocês começarem por perceber o que é preciso analisar, observar, recolher a informação, estruturar, e só quando têm uma base de dados e de informações que vocês consideram já suficiente, quando vocês começam a ter já informações repetidas e coisas do género, então é que vocês passam para a análise, okay? Que é para terem a certeza que já têm uma boa base de conhecimento e de informação para poderem passar para a análise. Ao fim da análise feita, o que é que se faz? Passa-se à disseminação. A disseminação é tão somente a passagem dos insights, ou neste caso do intelligence, para os decisores. Ou seja, quem, em princípio, no ponto 1, vos, por exemplo, pediu qual era a informação que necessitava para tomar as tais decisões ou definir a estratégia. Ponto número 7. Armazenamento. Ou seja, ao fim de vocês passarem a informação ao decisor ou a quem vos pediu a informação, é importante recolher esta informação porque o intelligence de hoje, amanhã pode ser um input, um dado para outro tópico que vocês vão estar a analisar ou outra pergunta que vocês vão estar a tentar responder. Por fim, o ponto número 8, que é a utilização e feedback, em que basicamente aqui vocês vão utilizar o intelligence para tomar a decisão e vão pedir feedback a quem utilizou o intelligence, se, por exemplo, o intelligence foi entregue da maneira correta, a tempo, à pessoa certa, e se o intelligence era exatamente aquilo que o decisor necessitava para tomar, por exemplo, a decisão ou para desenvolver a estratégia que tinha em mente. Não há nenhuma pergunta. Ok? Portanto, vimos a parte do marketing intelligence, vimos até agora a parte de o que era o intelligence e como é que se desenvolvia o intelligence. Agora, de seguida, o que é marketing? E isto é uma pergunta que normalmente toda a gente pensa que sabe responder, mas normalmente ninguém tem uma definição curta e sucinta do que é marketing. Como é que eu defino marketing? Eu defino marketing como o desenvolver da preferência do cliente de uma maneira rentável. Ou seja, como é que eu consigo manter um cliente contente e fiel, ou neste caso leal, é mais a palavra correta, ao meu serviço ou ao meu produto e de uma maneira rentável. Se não for de uma maneira rentável, então, ou seja, basicamente fácil manter um cliente legal se tivermos a dar o produto, mas a lógica nos negócios é sempre o fazê-lo de uma maneira rentável. O foco do marketing é o canto superior direito, ou seja, nós, e isto, estou a apresentar este slide na lógica de o Competitive Intelligence
vai ter que ajudar, ou neste caso o Marketing Intelligence, vai ter que ajudar a empresa a desenvolver ou a acrescentar valor. Esse valor é maior quando vocês vão de encontro a necessidades que ainda ninguém está a endereçar e quando essas mesmas necessidades não são articuladas. O que é que eu quero dizer com isto? Quando o próprio consumidor ou o cliente tem dificuldade em dizer o que quer, mas quando vocês lhe apresentam, por exemplo, o produto, ele reconhece isso como tendo valor acrescentado. Ou seja, se vocês, e dando neste caso um exemplo prático, se vocês começarem a ouvir as redes sociais e perceberem o que é que o consumidor diz sobre determinado produto, imaginemos, por exemplo, um carro utilitário, vocês vão ver tudo aquilo que o consumidor diz sobre carros utilitários e podem descobrir quais são os fatores competitivos para o mercado dos automóveis utilitários e, de acordo com isso, identificarem uma necessidade que ainda não há nenhum carro utilitário que esteja a interessar. Vamos dizer, por absurdo, que era estacionar sozinho, ok? Embora já haja carros que o façam. Mas se calhar não há nenhum utilitário. Mas os utilitários, como são maioritariamente utilizados na cidade, que é quando se estaciona mais vezes, seria uma funcionalidade muito valiosa para o consumidor. Então, vocês ouvem as redes sociais, percebem o que as pessoas estão a falar sobre os carros utilitários e identificam essa necessidade. Isso, ou seja, o próprio consumidor não diz exatamente que quer um carro que estacione sozinho, mas ou vocês analisarem tudo o que é dito nas redes sociais, vocês estão a ver que um dos problemas que ocorre frequentemente é que o consumidor diz que é muito difícil estacionar nas cidades. Não há lugar, os espaços são muito curtos e por aí fora. Portanto, vocês automaticamente começam a pensar numa maneira de acrescentar valor e no encontro de uma necessidade que mais nenhum concorrente vosso está a endereçar e que os próprios consumidores nunca disseram eu quero um carro que estacione sozinho, mas que se queixam de um problema que é a dificuldade de estacionar um carro numa cidade. Outro ponto prévio, que é o marketing é uma ciência. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que é um processo estruturado e sistemático, ou seja, se nós repetirmos os mesmos inputs, em princípio vamos ter os mesmos outputs ou outputs muito semelhantes, ok? Se tudo o resto se mantiver estável ou igual, então, se vocês aplicarem os mesmos inputs, vão sempre sair os mesmos outputs. E isto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o marketing, ao fim e ao cabo, é uma ciência. Agora, já vimos o que é que era o Intelligence, o Competitive Intelligence, já vimos o que é que era o Marketing, o que é Marketing Intelligence. Marketing Intelligence é basicamente Competitive Intelligence, mas focado na parte do consumidor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, como nós já vimos, o Intelligence é o desenvolvimento de insights acionáveis na decisão de marketing, neste caso, do Marketing Intelligence, ou no desenvolvimento de estratégia de marketing, ok? Agora, se vocês fizerem isto sobre todo o ambiente competitivo, vocês têm Competitive Intelligence. Este Competitive Intelligence é, ao fim e ao cabo, o desenvolvimento de insights acionáveis sobre todo o ambiente competitivo. No caso do marketing, vocês, mais uma vez, o foco vai ser sobre o consumidor. Ou seja, Competitive Intelligence tem 5 grandes vetores. O primeiro vetor são as setas vermelhas, em que basicamente é o ambiente externo. O segundo vetor é uma geografia, que está representada pela palavra market. Okay? Portanto, imaginemos, vocês têm o ambiente político, económico, social, tecnológico, ambiente e legal, isso é o ambiente externo, de um país, por exemplo, ou de um mercado, que é Portugal. Portanto, temos Market Intelligence. Intelligence, Competitive Intelligence, focado no mercado. Se vocês, para terem um mercado, vocês têm que ter 3 agentes. Portanto, pela definição de mercado, vocês têm que ter alguém que produz o produto, que são os vários players, que neste caso somos nós e os concorrentes. Temos uma indústria, que pode ser uma indústria de um produto ou uma indústria de serviços. E, por fim, temos o consumidor. Isto pela própria definição de mercado. Portanto, temos os 5 vetores, que é o ambiente externo, as setas vermelhas, a geografia, e depois, pela própria definição de mercado, quem produz, o que produz e quem compra.
ok? Isto é o Competitive Intelligence. O Marketing Intelligence é também tudo isto, mas sempre numa lógica de como é que estes outros 4 vetores afetam o vetor consumidor, ok? Portanto, como é que vocês, mais uma vez, dão valor ao consumidor. Áreas relacionadas com o Marketing Intelligence. Por exemplo, marketing interativo, em que vocês fazem a interação com o consumidor. Análise de dados, Data Analytics, por exemplo, do consumidor, do mercado e por aí fora. A gestão de dados, como é que vocês integram todos estes dados para transformá-los em insights que depois vão resultar em decisões ou estratégias de marketing. Market Research, o research que vocês fazem, que depois vos dá dados sobre o consumidor, por exemplo, sobre o mercado ou sobre os concorrentes que vocês utilizam na vossa estratégia de marketing, que está aqui também. Mas hoje em dia, o consumidor basicamente tem um novo paradigma. E esse paradigma é o paradigma do social consumer. O que é que isto quer dizer? O social consumer o consumidor, portanto, o consumer, dá uns tempos para cá, tornou-se num social consumer. Este social consumer é um consumidor que cada vez mais toma as suas decisões baseadas numa rede alargada, uma rede social, ou na sua rede social cada vez mais alargada. Nós, há uns 10 ou 20 anos atrás, quando íamos comprar um carro, comprávamos um carro e para tomarmos a decisão, das duas uma. Ou íamos ao stand e falávamos com a marca, ou o representante da marca, ou íamos comprar uma revista que nem sempre trazia ao fim e ao cabo, como é que eu ia dizer, a review, ou seja, falta-me agora o termo, mas a avaliação ou o teste ao carro. Ou então vocês iam falar com a vossa família, ou iam falar com o vosso amigo, o carapau de corrida, que gostava de carros e percebia de carros. Hoje em dia, basta-vos chegar ao Google, introduzirem o nome do carro e têm um conjunto enorme de informações sobre testes de carros aqui, feitos no vosso país, feitos noutro país, e inclusive uma coisa muito importante que é reviews ou comentários ou assessments ou avaliações feitas por outras pessoas que vocês não conhecem, provavelmente nunca vão conhecer, mas cuja avaliação vai impactar a vossa decisão. Ou seja, hoje em dia nós tomamos decisões baseadas num conjunto muito mais alargado de relações sociais que temos com pessoas que muitas vezes não nos são próximas como acontecia no passado. Isto leva a uma questão que é o Customer Journey. O Customer Journey foi a primeira vez apresentado num paper pela Harvard Business Review, se bem me lembro, em 2010, em que basicamente o que é que dizia o paper? Até àquela data, pensava-se que o consumidor escolhia de um conjunto de muitas marcas e que depois ia basicamente fazendo um funil e limitando a escolha que tinha até finalmente comprar. Ok? E parava aí o funil. Hoje em dia nós temos a noção, e a partir nomeadamente deste paper, onde foi introduzido este conceito, que nós, antes de comprar, consideramos o produto, avaliamos esse mesmo produto e só depois é que compramos. E obviamente fazemos isto dentro de uma escolha alargada de produtos, mas muito mais direcionada. Okay? Inclusive aqui na consideração e na avaliação, temos hoje em dia, como eu expliquei antes, o input de vários outros consumidores que, inclusive, já tiveram a experiência desse produto ou desse serviço. Se, ao comprarmos, nós gostarmos dessa experiência de compra e da experiência que o próprio produto depois nos proporciona ou o serviço, nós aí podemos virar ou podemos nos transformar em advogados ou em prescritores desse próprio produto através de recomendações. Okay? Isso vai fazer com que outros consumidores, outros social consumers, entrem neste loop. E, obviamente, se eu fiquei contente, eu automaticamente vou voltar a comprar este produto no futuro ou esta marca.
Principais diferenças, como eu já disse, e sem entrar aqui em grandes detalhes, por exemplo, o word of mouth que havia antigamente é muito importante, portanto, o passa-palavra, mas que era feito num círculo muito mais restrito entre colegas de trabalho, família, amigos e por aí fora, mas que hoje em dia passou para, ao fim e ao cabo, para todo o ambiente digital, que se pode traduzir por World Wide Web e mesmo por todo o mundo, porque essas pessoas, obviamente, podem estar em qualquer parte do mundo. Outra das grandes diferenças é que hoje o consumidor é muito mais céptico em relação àquilo que as marcas dizem e, por outro lado, pode ao fim e ao cabo, aferir aquilo que as marcas publicitam contra aquilo o que está a ser dito pelos outros consumidores que já experimentaram e já tiveram a experiência de marca. Último ponto deste slide, que é, hoje em dia, uma reputação de uma marca pode ser destruída de um momento para o outro com um post que pode se tornar viral e que tem um impacto muito além do que aquilo que se está à espera. Veja-se aquele caso penso que foi um post no Facebook da Pepsi sobre o Ronaldo na Suécia, que obviamente teve repercussões em todo o mundo e afetou as vendas da Pepsi não só na Suécia, mas, por exemplo, em Portugal, porque obviamente os portugueses não gostaram do que foi dito. Portanto, ao fim e ao cabo, como corolário, o que nós temos aqui é que os dados que nós temos sobre o consumidor são dados cada vez mais social, ou seja, está cada vez mais digital e cada vez mais a nível de social media e a nível de social ou de relações sociais. Uma coisa super importante no social consumer é o conceito do Zero Moment of Truth. E eu já expliquei aqui isto por outras palavras, mas basicamente isto foi apresentado num paper da Google e que basicamente o que isto diz é que antes de nós, portanto, antes do primeiro contacto que havia com a marca, era diretamente, ou, por exemplo, no caso do exemplo do automóvel, da compra do automóvel, o primeiro contacto era feito com o vendedor ou o representante da marca. Hoje, esse primeiro momento, portanto, e isto era o first moment of truth, hoje esse primeiro momento passou para o zero moment of truth, que é, eu antes de ter qualquer contacto com a marca, eu vou ter, entre o meu círculo alargado social, eu vou ter já um primeiro contacto com essa marca, mas que a própria marca não tem impacto, ou seja, a marca foi posta de parte. Um outro conceito que obviamente também advém deste e que eu também já toquei ali levemente na parte do Customer Journey é o UMOT. UMOT quer dizer Ultimate Moment of Truth. Ou seja, eu tenho o Zero Moment of Truth, que é quando eu tomo contacto com a marca ainda antes de ser qualquer ponto de contacto oficial da marca, portanto, que eu tenho no Zero Moment of Truth com os meus outros social consumers. Eu depois tenho o contacto com a marca, eu experiencio o produto e se eu gostar deste produto, eu vou recomendar este produto aos outros social consumers. Por exemplo, vou escrever um review, vou partilhar a experiência que tive num post, por exemplo, no Facebook, ou um tweet, ou uma fotografia que ponho no Instagram e que digo fantástico, por exemplo. Okay? E isto é o ultimate moment of truth. O último moment of truth, desculpem. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É quando se passa da parte da experiência para a parte da recomendação. Este Ultimate Moment of Truth, quando eu partilho a minha experiência, vai ser o Zero Moment of Truth do outro social consumer. E depois, o Ultimate Moment of Truth desse mesmo social consumer sobre, por exemplo, outro assunto, vai ser o meu Zero Moment of Truth para esse produto ou para esse serviço. Um ponto super importante aqui é o impacto que o social consumer tem nas marcas e nas empresas. Ou seja, o social consumer, no Zero Moment of Truth, cria quase como que uma bolha. Ou seja, os social consumers estão a falar entre eles, as marcas não estão a ser parte desta conversa, a menos que estejam a ouvir aquilo que o consumidor está a dizer e utilizem isso que o consumidor está a dizer para manter as suas marcas relevantes.
Muito poucas marcas ainda hoje estão a fazer isto e estão a fazer isto de uma maneira contínua, estruturada e sistemática. Muitos exemplos que eu conheço, muitos, não são assim tantos quanto isso, mas muitas das marcas que utilizam, por exemplo, social web listening, ou seja, ferramentas que nos permitem ouvir o que é que está a ser dito em social media sobre as nossas marcas, ainda estão a utilizar muito estas metodologias para ouvir e perceber qual é o sentimento, se é positivo, se é negativo. Mas mais importante do que isso, é preciso ouvir o que é que está a ser dito, processar estes dados, transformar isto em informação, compreender esta informação, transformar isto em insights, para depois tomar decisões ou desenvolver estratégias que sejam altamente relevantes para aquilo que o consumidor está a experienciar neste momento. Portanto, temos que acabar, ou seja, e isto seria, se quiserem, um objetivo do Marketing Intelligence, acabar com a diferença entre isto é o que eu quero que os consumidores saibam da minha marca, com isto é a imagem, a opinião que os meus consumidores têm da minha marca. Ou seja, tem que se passar de uma lógica de eu falo para as marcas, eu, empresa, falo para os consumidores, desculpem, e passar para uma lógica onde eu sei, entre aspas, o que é que o consumidor pensa dos meus produtos. Ou seja, tem que se passar de uma comunicação unidirecional marca para o consumidor para ter uma compreensão, uma interação que leva à compreensão perfeita do que é que o consumidor pretende e do que é que nós podemos oferecer, o que é relevante para ele e do que é que nós podemos oferecer enquanto empresas. Em resumo, o social consumer, por um lado, leva à criação ao facto de se ter que lidar com um customer journey que agora começa no no Zero Moment of Truth e acaba no Ultimate Moment of Truth. E, por outro lado, existe uma divisão cada vez maior entre o consumidor e o negócio. Sendo que, no passado, as marcas e as empresas conseguiam comunicar para os consumidores de uma maneira unilateral, e estes basicamente viam televisão e mass media e basicamente iam sendo impactados por esta comunicação. Hoje em dia, e com os consumidores muito no digital, o que acontece é que eles começam a falar entre eles e começam a partilhar informações entre eles e por aí fora sobre a marca. A televisão já não tem o impacto que tinha antes, nomeadamente em termos massivos, chamamos assim, e como tal começa-se a criar um gap, um fosso entre as empresas e o consumidor. Como é que então os negócios conseguem construir as marcas? Okay? Ou, neste caso, construir marcas. Por exemplo, pela socialização das experiências que os consumidores fazem. Por exemplo, isto é um quote já muito utilizado. Se eu disser às pessoas qualquer coisa, as pessoas esquecem. Mas se eu envolver as pessoas numa experiência, elas vão se recordar dessa experiência. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, o processo de construção de marca hoje em dia não passa pelas marcas a comunicarem para os consumidores, passa sim por proporcionar aos consumidores experiências boas que estes, por sua vez, vão partilhar com os outros consumidores e isto é que faz com que a marca se torne forte. Ou seja, não é o que a marca diz aos consumidores, é aquilo que os consumidores partilham entre eles, ou seja, o socializing the experience, ou seja, a socialização das experiências que os consumidores têm com as marcas. Como é que nós podemos fazer isso? Como empresa, como é que nós conseguimos perceber como é que essa socialização ou como é que da experiência está a ser feita? Através do SMINT. O SMINT é uma metodologia e uma abordagem ao Competitive Intelligence em tempo real que eu desenvolvi e que implementei, por exemplo, numa das top 20 empresas da Forbes na área da logística durante mais de 3 anos. O processo, ou seja, explicar o processo é relativamente simples. Depois, obviamente, ir ao longo do processo é um bocadinho mais complicado, mas
de uma maneira mais simples, passa por recolher tudo que são fontes secundárias, tudo que são fontes mistas e tudo que são fontes primárias. Ok? O que eu quero dizer com isto? Todo tipo de informação. Informação editorial, por exemplo, tudo que passa na televisão, na rádio, em outdoor, revistas, nos jornais, por aí fora. Tudo que seja publicidade, tudo que sejam investimentos publicitários, tudo que seja social media, tudo que sejam online news, fontes primárias e diretamente à origem da informação. Consultar peritos, especialistas naquela indústria, naqueles produtos, especialistas de consumidores, especialistas de marketing de rede, por exemplo, whatever, ok? Toda esta informação, como vocês calculam, é enorme, ok? E isto resulta no que normalmente apelidamos de Big Data, ok? Este Big Data é depois analisado, ou neste caso processado, e resulta nos Analytics. Portanto, estamos ao nível da informação. Estes Analytics, quando compreendidos, resultam em Insights. Estes Insights, por sua vez, quando são acionados, resultam em Intelligence. Ou seja, qual é o output do Intelligence? A tomada de decisão, pura e simples, até pode ser tomada de decisão estratégica ou tomada de decisão tática, para coisas mais do dia-a-dia, ou então a estratégia. Agora vejam, a tomada de decisão e a estratégia são os dois outputs do Intelligence, ou os dois casos de uso do Intelligence. Mas esta estratégia é depois executada. E se nós estivermos a monitorizar a execução dessa estratégia, e então se o fizermos em tempo real, vocês já estão outra vez aqui. Ou seja, já estão a ouvir aquilo que está a passar em tempo real. E isto, basicamente, o que cria é um ciclo virtuoso. Ou seja, eu ouço o que está a passar, analiso, tiro os meus insights, faço as minhas decisões ou desenvolvo a minha estratégia, implemento a minha estratégia, monitorizo o impacto dessa estratégia e se o tiver a fazer em tempo real, então já estou outra vez a ouvir. E isto cria aqui um ciclo que basicamente nos permite estar sempre a melhorar ou numa lógica quase de melhoria contínua da nossa estratégia. O que é que isso faz? Faz com que, se nós estivermos a ouvir tudo o que está a passar no ambiente competitivo e aquilo que os social consumers estão a dizer, atenção que o social consumer não é só um consumidor digital, portanto, eu sou um social consumer e posso nem sequer tocar nas redes sociais. Mas eu, ao fim e ao cabo, quando tenho uma experiência, se eu a partilhar com outra pessoa, eu estou a ser um social consumer. Mas se eu o fizer só no meu ciclo restrito, acabo por ser um consumidor tradicional. Mas se eu o partilhar numa rede mais alargada, o que hoje é permitido pelos social media, então aí eu torno-me num social, ainda mais social consumer. Okay? Voltando ao seguinte, se eu estou a ouvir o que está a passar, eu estou a ouvir tudo aquilo que o consumidor diz positivo sobre a minha marca, mas também estou a ouvir tudo o que o consumidor diz que é negativo sobre a minha marca. E eu posso atuar logo sobre essa informação para evitar que o consumidor saia do ciclo. Ou seja, ao utilizar o Smint, eu estou a ouvir em tempo real tudo o que está a passar no mercado e, como tal, todos os consumidores que de alguma maneira não estão contentes, eu das duas uma, ou vou inovar e criar novos produtos ou novos features de produtos para endereçar os problemas que o consumidor está a colocar, ou então o que eu vou fazer é dizer, ok, se está tudo bem, então vou manter isto. Okay? Eu basicamente o que eu estou a fazer é estou a tentar afinar a minha estratégia para manter todos os consumidores leais. Ou seja, a lógica que eu vos tinha dito no início da definição de marketing, desenvolver a lealdade dos consumidores de uma maneira rentável. Portanto, o corolário desta parte é que se vocês tiverem intelligence em real time, e nomeadamente real time marketing intelligence, vocês vão perceber o consumidor em tempo real e, de acordo com isso, vão conseguir manter-se sempre mais relevantes, inclusive com os vossos concorrentes.
o que resulta na vantagem competitiva. Como é que nós, ou seja, como é que nós fazemos todo aquele ciclo do SMINT? SMINT quer dizer Social Market Intelligence. Social não de social media, mas social de social consumer e de social business, que é o resultado de haver este novo social consumer. Para eu fazer todo aquele ciclo, eu preciso de uma coisa que é a chamada Marketing Technology. Okay? O Marketing Technology aplica-se a todas as iniciativas, esforços e ferramentas que, ao fim e ao cabo, alavancam a tecnologia para que se atinjam os objetivos de marketing. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todas as tecnologias que me permitam perceber melhor o consumidor para daí extrair dados e trabalhar estes dados para daí extrair insights que eu possa acionar na tomada de decisão ou no desenvolvimento de estratégia, é Martech. E eu não consigo fazer o Competitive Intelligence, ou neste caso, focado no consumidor, não consigo fazer Marketing Intelligence sem a respectiva tecnologia que me permite, ao fim e ao cabo, acionar todos esses, desenvolver os insights e depois acioná-los. Só para terem uma ideia, isto está aqui a representação, ao fim e ao cabo, de todas as tecnologias de marketing desde 2011 até 2017. Isto é a fonte disto é a Lumina. E vejam como é que, ao fim e ao cabo, este espaço da tecnologia de marketing foi crescendo ao longo destes 6 anos que aqui estão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente. Destes 6 anos, de 2011 até 2017. Ou seja, de 150 tecnologias até 5.000 tecnologias. Portanto, hoje em dia, uma das partes fundamentais para fazer intelligence e fazer marketing, inclusive, é exatamente perceber que tecnologia é que nós podemos utilizar para servir, ao fim e ao cabo, os propósitos do marketing e das empresas. Se quiserem aprofundar mais esta questão do Marketing Technology, vamos fazer uma Masterclass de Marketing Technology a 7 e a 14 de julho próximos, portanto, de 2018. Podem ter mais informação aqui neste URL. Portanto, definido o que é o Marketing Intelligence e as principais considerações sobre Marketing Intelligence, vou-vos mostrar alguns case studies, ok? Alguns mais básicos, outros um bocadinho mais complexos. Ponto número 1, o Boabao. Boabao é um restaurante de comida asiática de fusão que existe ali perto do Chiado. Vejam. Eu fui lá há 9 meses atrás, ok? E faço um rating uma avaliação, um comentário no Zomato, ao qual o Boabao responde, passado muito pouco tempo, a dizer muito obrigado pela sua recomendação e blá, 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 blá. Agora vejam, passados um mês, portanto, de 9 meses para 8 meses, há uma pessoa que me segue no Zomato, que eu, por acaso, posso lhe chamar que é um amigo digital, ok? E que basicamente diz, ok, boas, mais alguma sugestão? Estou a pensar ir por aí hoje à noite, recomendas-me o Boabao ou recomendas-me outro restaurante? Aqui o que é que acontece? Eu posso dizer, olha, meu amigo digital, aconselho-te este, mas agora abriu outro restaurante que ainda é melhor do que este, por exemplo. Okay? E eu aí, basicamente, o que é que eu estou a fazer? O meu ultimate moment of truth, estou a fazer uma recomendação e estou a levá-lo de este restaurante, que é o Boabao, para outro restaurante. Isto é um cenário. O outro cenário é eu dizer-lhe, olha, o restaurante é fantástico, aproveita, vai aí. Mas mais importante do que isto é, eu até posso nem estar online, mas se o restaurante estiver a ouvir aquilo que está a ser dito sobre a sua própria marca, eles podiam dizer assim, amigo digital do Luís Madureira, porque é que você não vem cá logo à noite? Nós reservamos-lhe uma mesa e, olha, by the way,
como já percebemos que é a primeira vez que você vai experimentar o nosso restaurante, nós oferecemos-lhe o Welcome Drink. E basicamente vocês estão a garantir, ao fim e ao cabo, o negócio, estão a garantir a conversão do lead que foi gerado por um social consumer, que neste caso teria sido eu. Isto é um case study um bocadinho mais conceptual para fazer a introdução. Este próximo case study é sobre a Gatorade. A Gatorade é uma bebida isotónica que está muito focada para desportistas e tem a ver com o que a Gatorade chama o Command Center, que eles montaram para ouvir as marcas, ou para ouvir o que o consumidor social diz sobre as suas marcas. Ok. Como vocês puderam perceber, a Gatorade montou um centro de controle onde basicamente estão a ouvir o que é dito sobre as suas marcas, inclusive é sobre os concorrentes e como é que depois, obviamente, afinam a comunicação, afinam o produto e por aí fora. Numa lógica sempre de se manterem o mais relevantes possíveis. Outro case study. Isto é um case study que tem a ver com a geointelligence, ou seja, como é que nós podemos utilizar dados geolocalizados para desenvolver marketing intelligence e a relevância para o consumidor. Isto é um listening que é feito com 1 km de raio à volta do Centro Comercial Colombo. Foi feito em 2014, ao longo de 11 dias, mais coisa, menos coisa, e durante estes dias não houve jogo de futebol. Portanto, ou seja, apanha ali o Estádio da Luz, mas não tem qualquer tipo de influência porque não houve jogos. Ok? Qual é o exemplo aqui? Portanto, começamos por este tweet, ok? Este tweet é feito pela Chinese Acute, ok? Às 3h13 da tarde e que basicamente diz: o Colombo transborda swag. Por momentos tenho medo de escorregar no azeite. Parte interessante. Swag. Eu tive que ir ao Urban Dictionary para perceber o que era swag na altura, porque, quer dizer, já tinha ouvido a palavra, mas não tinha a noção do que é o conceito na sua plenitude, portanto fui ver aqui. E basicamente percebi que é uma pessoa que tem estilo, mas que pensa, ou seja, que é arrogante na maneira como pensa que tem estilo. Ou seja, acaba por ser estiloso, mas ao mesmo tempo, desculpem a expressão, é azeiteiro. Ok? E ela diz isto às 3h13. E vejam que nós sabemos exatamente onde é que ela está quando fez este tweet. E se nós tivermos uma ideia, ou tivermos um mapa técnico do Centro Comercial Colombo, que não é assim tão difícil de obter, basta procurarem na net, vocês conseguem pôr o mapa técnico, ou seja, a localização das várias lojas, e conseguem inclusive perceber sobre basicamente de que lojas, por exemplo, é que ela poderia estar a falar, se estivesse a falar, como é o caso no post seguinte, né, neste caso no tweet, sobre essas lojas, estão a ver?
e eu aqui sei exatamente que ela, estão a ver, ela já está num sítio diferente, portanto ela aqui está nesta parte exterior, aqui já está nesta parte interior. Se eu puser o mapa técnico por cima, eu consigo inclusive perceber que tipo de lojas é que ela está a falar. A parte do azeite e do azeiteiro é uma questão de população, ao fim e ao cabo, ou de quem é a audiência que está, neste caso, no Colombo. A segunda parte já é uma informação muito mais importante se, por exemplo, eu for a Sonai Sierra e quiser perceber ou quiser gerir o parque de lojas e a relevância que o meu parque de lojas tem para a população que, ao fim e ao cabo, que eles impactam. Okay? Agora, outra questão interessante é que se eu seguir o perfil da Chinese Acute no Twitter, este Twitter levava-me, o perfil dela do Twitter levava-me ao Instagram e eu, pelo Instagram, consigo perceber o perfil deste consumidor. E se, por exemplo, consigo perceber que ela gosta de espetáculos e que gosta de cinema e que gosta de sneakers. Ou seja, ou ténis, se quiserem. O que me permite, por exemplo, dizer assim, e isto é outra das funcionalidades, por exemplo, desta plataforma. Portanto, esta plataforma em si é um exemplo de Martin Technology, portanto, Martech. Esta plataforma permite-me que cada vez que ela fizer um post naquela área geolocalizada que eu estou a ouvir, e atenção, nós só ouvimos posts abertos, ou seja, este Twitter não é uma conta privada, é uma conta que está disponível para toda a gente consultar e os tweets são públicos, chamemos-lhe assim, e eu, a próxima vez que ela fizer um tweet nesta área que eu estou a monitorizar, eu posso receber um alerta no meu e-mail e eu posso, e sei exatamente onde é que ela está, inclusive posso ver pelo perfil dela qual seria a imagem dela, ou seja, reconhecê-la pessoalmente, podia ir ter com ela e dizer-lhe, olha, nós sabemos que você não gosta da nossa oferta. Então, nós gostávamos, por exemplo, de ter uma entrevista em profundidade consigo para perceber o que é que você não gosta no nosso neste caso, chamemos de serviço, não é? Ao fim e ao cabo, a gestão do centro comercial de uma maneira relevante e, de acordo com isso, melhorar a minha proposta. Há aqui uma pergunta da Maria. Qual é a plataforma que usa para fazer a georreferenciação? Há várias plataformas. Hoje em dia, se vocês forem ao Google, ou seja, não quero estar a dizer uma porque iria estar a fazer publicidade a uma plataforma específica, mas já há várias plataformas que estão a fazer georreferenciação. Inclusive, vocês têm ferramentas de extração de dados que vos permitem extrair os dados do Facebook e esses dados vêm georreferenciados. Portanto, vocês conseguem sobrepor esses dados num mapa e saber exatamente onde é que esses posts foram feitos. Mas, mais uma vez, se quiserem, podem fazer Google ou procurar fazer um Google sobre plataformas de georreferenciação ou social web listening com geolocalização e aparecem-vos um conjunto já significativo de plataformas de geolistening. Outro facto importante que é esta mesma plataforma que está a ouvir os dados geolocalizados permite-nos desenvolver analytics sobre os dados que vocês estão a extrair. E aqui vocês vejam, a uma terça-feira, que foi o dia 18 de fevereiro, há um pico enorme em termos de posts, seja no Instagram, seja no Twitter. E a pergunta que eu vos faço é, o que é que acontece a uma terça-feira à noite no Colombo que dispare ou seja, que faça disparar o número de posts? Alguém quer arriscar? Através do chat? Já estão a escrever. Cinema. Mais. Não tem a ver com cinema. Podia ser, por exemplo, uma antestreia. É um bom guess. Espetáculo na FNAC. Quase. Muito quente. Quase a ferver. Mais alguma? Ok, eu vou revelar. Isto foi um concerto que o Anselmo Ralph deu
na promoção do seu novo CD. Ou seja, não foi a FNAC, foi a Vorten que fez um espetáculo naquela praça principal e então, como vocês podem calcular, o Instagram disparou porque muitas adolescentes, e não só, que tiram fotografias do Anselmo Ralph e publicaram vídeos e por aí fora. Portanto, isto disparou a uma terça-feira. O que é que isto podia, mais uma vez, ajudar na gestão do centro comercial? A Sonai Sierra podia dizer este evento funcionou ou não funcionou. Ou seja, se elas sabiam que na terça-feira tinha havido um evento, mas se não tinha havido um pico, quer dizer que esse evento não tinha sido relevante e que não tinha, ao fim e ao cabo, causado impacto na audiência, ou neste caso no consumidor alvo. Outra coisa interessante é, por exemplo, isto é a média dos tweets ao longo da hora do dia, ok? E vejam, aqui à meia-noite até à 1 da manhã, 2 da manhã, isto é normal, é basicamente as pessoas ainda, por exemplo, a tweetarem sobre o cinema e por aí fora. Às 4 da manhã é que já não é nada normal. Este aqui não vos consigo explicar, era uma questão que eu teria que ir investigar com mais calma, inclusive à lista dos dados que foram extraídos do Social Web Listening. Na brincadeira eu costumo dizer que isto é o segurança do centro comercial que estava chateado e começa a fazer tweets sobre os assuntos que lhe interessam. Okay? Depois temos aqui, durante até às 8 da manhã, que é quando há o próximo pico, devem ser quando começam a haver mais pessoas a circular, quer na rua, nas imediações, quer no próprio centro comercial, com os lojistas e por aí fora, a chegarem, e vocês vejam, o pico é dado às 8 da noite, ou seja, a hora do jantar. E os dois picos a seguir é às 17 e às 19, portanto às 7 da tarde e às 9 da tarde. Desculpem, da noite. O que é que isto quer dizer? Se eu estiver a fazer a gestão do centro comercial e se eu for, por exemplo, um lojista ou mesmo a Sonai Sierra, eu tenho que ter o meu staff gerido de acordo com estes insights. Porque, obviamente, se há mais posts, em princípio, há mais pessoas ou está a acontecer alguma coisa no centro comercial que justifique esta quantidade de posts. Portanto, ou seja, isto inclusive ajuda-me a perceber qual é a sazonalidade ao longo do dia. Passamos para o próximo case study, e que é um case study de marketing contextual, chamamos-lhe assim, que é um exemplo, penso eu, que já é relativamente conhecido. Eu vou passar um vídeo que explica, porque, só para explicar, muito brevemente, antes de verem o vídeo, isto é feito durante o intervalo do Super Bowl, em que aliás, nem foi no intervalo, isto foi durante o jogo, que a luz foi abaixo e havia uma marca, vocês já descobriram qual é, que é a Oreo, que estava a ouvir o que estava a passar e atua de acordo com isso. Vou-vos passar aqui o case study. Ok. Ou seja, passados alguns anos, nós ainda estamos outra vez aqui a passar ao fim e ao cabo, acaba por ser, não é um mote, mas acabamos por estar a falar sobre a marca e isto ajuda a que, obviamente, as pessoas tenham awareness sobre a marca e top of mind sobre a mesma. Productize é uma, como eu já vos disse, é um acelerador e que tem uma conferência internacional.
O que nós fizemos aqui foi como é que nós conseguimos, ao fim e ao cabo, melhorar a estratégia de social media da conferência, chamemos-lhe assim, para trazer mais pessoas para a mesma. Isto é uma plataforma de integração de analytics de social media, portanto, a plataforma, basicamente o que vocês fazem é ligam as várias redes sociais e a plataforma calcula todas as métricas mais relevantes para cada uma das redes. Inclusive, falo de uma maneira similar para as redes, obviamente com métricas diferentes, porque nem todas as métricas podem ser calculadas da mesma maneira para as várias redes sociais, mas isto permite-vos ter alguns insights. E chegar a um ponto que perceber quais são os posts, por exemplo, no Facebook que funcionam, quais são os tweets que funcionam, quais são os vídeos que melhor funcionam, quais são as fotos ou os vídeos que melhor funcionam no Instagram. Isto, por outro lado, permite-me desenvolver toda a minha arquitetura de marca social e toda a minha estratégia de social media para a conferência. E sabendo o que é que funciona e o que é que não funciona, ainda mais fácil é. Um outro case study do Sporting, do Portugal, em que basicamente o que nós fazemos é a análise da social network. Ou seja, nós analisamos a social network Twitter para o Sporting Clube de Portugal e o que nós descobrimos foi que estas são as 10 por 10, portanto, as 100 principais contas que estão ligadas, que têm mais influência e que estão ligadas ao Sporting Clube de Portugal. Mas o que é mais interessante é este pequeno grupo, ou seja, eu vou passar para o slide anterior, vejam, isto basicamente o que faz é agrupa todos os seguidores do Twitter por vários grupos mais homogéneos, né? Portanto, e mutuamente exclusivos, e depois a parte interessante é que nós conseguimos identificar aqui um pequeno grupo, um pequeno segmento, um cluster de contas de Twitter que estão baseadas na Argélia e em França e Espanha. E se vocês virem aqui as fotografias do perfil destas contas, veem que muitas delas são verdes e brancas e para fora, ou seja, claramente percebe-se que tem a ver com a Argélia, né? Agora, a questão que eu faço é o que é que a Argélia tem a ver com o Sporting? Alguém quer fazer aqui um guess? Tentar adivinhar? Ok. Estava a pensar que estava toda a gente a dormir, mas não. Um ex-jogador. Muito bom. E quem era esse ex-jogador? Slimani, exatamente, Paulo, em cheio. Mas acho que o Paulo já tinha ouvido este exemplo. Ok? O que é que o Slimani tem a ver com isto? É um jogador argelino e vejam, os fãs seguem uma conta de Twitter que é escrita em português, ok? E eu calculo, na Argélia fala-se maioritariamente francês. A minha questão é, o Twitter é escrito em francês para os fãs, neste caso do Slimani, perceberem? Mais importante, se houver algum destes fãs que entra no site do Sporting Portugal e se entrar por um URL argelino, o site aparece em francês? Não. E se, mesmo que eles entrem mesmo que o site seja em português, aparece, por exemplo, o merchandising relacionado com o Slimani? Não. Ou seja, o Sporting, com uma análise relativamente simples, uma social network analysis, e de uma tradução para francês, e de uma customização do seu website, podia ganhar mais dinheiro na venda de merchandising de um seu jogador. Cá está ele. Ainda sobre a conferência Productize, como é que nós conseguimos, ao fim e ao cabo, trazer mais pessoas à conferência? Fizemos a mesma análise, portanto, aquela análise que fizemos ali ao Sporting, fizemos para a conferência, mas, mais importante, tentámos identificar quem eram os principais elementos
que influenciavam cada uma desses clusters. Por exemplo, no cluster das startups, portanto, como eu disse, a conferência era uma conferência sobre product design, product thinking, onde muitas das empresas que estavam presentes eram startups, e não só, inovadoras e por aí fora. Então, se nós, uma dessas comunidades, que era a comunidade de startups, tinha aqui ao fim e ao cabo, neste caso um seguidor do Twitter da Productize, que era a Press Farm. A Press Farm estava ligada, e a Press Farm basicamente é uma plataforma que fala sobre empreendedorismo. Então, o que é que nós fizemos? Ou podíamos ter feito? Ligar à Press Farm, ou seja, está ligada a nós na nossa rede no Twitter, podemos mandar uma mensagem direta a dizer, olha, Press Farm, eu sei que tu fazes reportagens sobre, ou que basicamente desenvolves conteúdos sobre startups, olha, tens aqui uma entrada grátis para poderes vir cá cobrir a conferência e, by the way, olha, tens aqui já alguns conteúdos, se quiseres partilhar para a comunidade de startups, saber o que é que vai acontecer aqui na conferência e, eventualmente, trazer mais presenças para a audiência. Okay? Por último, um exemplo muito recente da IMS Share. A IMS Share é o Information Management Share Foster the Future. Basicamente é uma conferência que se desenvolve na nova IMS sobre gestão de informação, portanto, Information Management. Se vocês analisarem o hashtag IMSConf ou analisarem o handler, neste caso a conta de Twitter da IMS Share, vocês conseguem identificar quem são os principais, ao fim e ao cabo, difusores da mensagem IMS Share. E, inclusive, alguns tópicos que poderão estar ligados. Ou seja, vocês podem ir, com esta informação, perceber quem são os influenciadores na divulgação da mensagem, ou podem, inclusive, identificar novos tópicos para falar, ou basicamente para trazer para a conferência do próximo ano. Os traços mais carregados significa que houve mais, neste caso, estamos aqui a falar no caso do lado esquerdo, portanto, estamos a falar da hashtag, estamos a dizer que a hashtag 365 Days foi altamente mencionada, assim como 2008. Isto aqui, por exemplo, são informações que não têm chamemos-lhe, muito valor, mas podia estar aqui, por exemplo, a dizer Data Security, ou podia estar aqui a dizer Marketing Intelligence, ou podia estar aqui a dizer Social Engineering, ou outra coisa qualquer, que seria, por exemplo, um tópico que nós poderíamos utilizar para, no próximo ano, trazer para a conferência, por exemplo. E pronto, este era o último case study que tinha para partilhar com vocês. Como eu já tive a oportunidade também de partilhar convosco, mencionei o workshop de Marketing Tech, mas temos também uma masterclass sobre Marketing Intelligence já nos próximos dias 21 e 28 de julho, que eu teria todo o gosto em ao fim e ao cabo, partilhar estas e mais outras, ao fim e ao cabo, aprofundar estas e outros tópicos relacionados com Marketing Intelligence e Marketing Tech, já durante o próximo mês de julho. Deixo-vos com um That's All Folks e espero, ao fim e ao cabo, que em julho possa contar com a vossa presença nestes masterclasses, ou então, obviamente, têm sempre os meus contactos e podem me contactar para o que quiserem, para o que precisarem, terei todo o gosto em ajudar. Por hoje é tudo. Não sei se querem, eu tenho ainda mais algum tempo para perguntas e respostas. Obrigado, Ricardo, pelo teu tempo também e pela tua presença aqui no webcast. Maria, obrigado também. Alguma questão que queiram colocar a mais?